Aristóteles define os seres humanos como animais racionais por natureza. E de fato, apesar da gente ser biologicamente idêntico aos outros animais, nossa habilidade de raciocinar, podemos dizer que supera em alguma medida a deles, ou pelo menos nos diferencia deles. Essa ideia do Aristóteles dá a sensação de que nós, seres humanos, somos incrivelmente razoáveis e baseamos cada uma das nossas ações em profundas deliberações. E a partir dessas deliberações a gente vai fazendo o possível para agir de acordo com o que a razão indica. E esse ideal do ser humano racional, tanto Platão quanto Aristóteles vão discutir que vai levar a um paradoxo muito esquisito, chamado de acrasia, que seria o seguinte: uma vez que a gente reconhece o que é o racional e o melhor, por que a gente faz o contrário disso? Exatamente. Então, por exemplo, por que que eu sei na minha cabeça que o melhor para mim é dedicar umas 2 horinhas aí a ler, a estudar, fazer as coisas da dissertação por dia, pouquinho light, mas mesmo assim, mesmo sabendo, se você me perguntar, eu tiver na minha mente sã, eu tenho que fazer isso aqui. Tem que corrigir minhas provas, tem que ler, tem que fazer isso. Mesmo sabendo, mesmo estando disposto, eu ainda assim prefiro vagabundar. Prefiro ficar lá no TikTok, prefiro enrolar, prefiro dar uma volta com os cachorros. Por que que eu sei o que que é melhor para mim e ainda assim ajo contrário a isso? E a grande questão é, nenhum de vocês vai dizer que a gente não tem essa capacidade, não é? Capacidade de pensar, de deliberar e de agir segundo essa deliberação. Então, esse raciocínio, esse pensamento, parece, todo mundo concordamos, que é uma essência do ser humano, é um diferencial do ser humano, mas ainda assim o problema está aí, né? Pedro está aí Exatamente. engatilhado nesse telefone o dia inteiro, mesmo sendo um amante da leitura, que poderia ler o dobro do que ele já lê, que já é bastante coisa, mas não, ele fica lá no maldito TikTok. E eu no Twitter. Nós temos a capacidade de raciocinar, só que nós não somos máquinas que tomam decisões e executam as funções de acordo. E esse outro lado nosso, né, é o pacote de desejos, instintos, inclinações, crenças e caprichos que o ser humano também tem. Então, tem uma imagem famosa aí nas redes que roda, que é um cérebro puxando para um lado e o coração puxando para o outro. Então, é um pouco essa imagem, né? Ao mesmo tempo que nós somos razão, nós somos um ser de sentimentos e de desejos que essas coisas nem sempre, aliás, muitas das vezes estão em oposição. É a famosa metáfora de Platão, Rodrigo, que tem uma carruagem puxada por 2 cavalos. Um cavalo é o Kant e o outro cavalo é um pagodeiro. Exatamente. E você, teoricamente, é o cara que tem que administrar a relação entre o Kant e o pagodeiro. Exatamente. E aí, o que que acontece? Esses desejos, eles conflitam, né? Então, eles estão sempre competindo pelo nosso controle para controlar esses processos do nosso pensamento, do nosso corpo funcionando. Então, eles estão em competição entre eles, né? Porque esses desejos têm vários tipos diferentes, de ordens diferentes, e eles competem entre si, e eles também competem com essa outra parte racional que delibera e pensa o que que é melhor. Se a gente pensar em níveis de saúde, então, eu sei totalmente que eu devia me alimentar melhor, ter uma alimentação saudável, isso ia me dar maior disposição, eu ia conseguir trabalhar bem, ia conseguir dormir bem. Mas tem ali, acabei de comprar um chocolate 60% cacau, intenso, café, e eu simplesmente já comi 4 bloquinhos e quero ir lá comer mais. Eu sei que eu não deveria. E a Pamela vai comer em qualquer momento, eu vou ter que ir lá antes dela e comer o resto. Então, o que é isso que acontece dentro de mim, que essas duas coisas são ao mesmo tempo, você é apontado para as duas direções totalmente distintas. Exatamente. Então, se o ser humano fosse um pãozinho, Rodrigo, ia ser como se os nossos desejos, nossas vontades fossem o pão e a racionalidade fosse uma camadinha de manteiga, assim, bem ralinha, aquela última manteiguinha que você raspou do pote, assim, e espremeu com a faca. Não tem muita coisa ali. É um dom magnífico, proporcionou coisas maravilhosas, mas na vida individual das pessoas tem esse desbalanceamento. Os racionalistas, inclusive, eles acham que não, né? Que a racionalidade consegue se impor. Depois que os românticos vieram aí mostrar e discutir que não, essa perspectiva é mais parecida com a sua, né? A racionalidade é uma parte pequena, frágil, fraca, e o sentimento e os desejos se impõem de maneira muito mais preponderante. Daí vai vir Freud, essa galera aí dos inclinações. Nessa tradição, então, a gente pode encarar a racionalidade como uma espécie de desejo adicional, né? O desejo de agir segundo a razão, só que ele é mais fraco, né? A capacidade dele de se impor é um pouco menor, e é justamente aí que entra o tema do nosso programa de hoje, que é os procrastinadores. Na verdade, você devia falar que são nós dois, né? Porque nós dois temos esse problema aqui dos procrastinadores.
É verdade. E o que significa procrastinar? Procrastinar é a arte, né? A ciência de você adiar as coisas que você precisa fazer até o último minuto ou até perder o prazo das coisas que você precisa fazer. E esse é um mal que afeta eu e Rodrigo profundamente, vocês já devem ter percebido. Se você é ouvinte do Não Precisa Copiar, você já percebeu que várias vezes ele não sai quando ele deveria sair, que é, em teoria, a cada 2 semanas, às vezes dá um rombão de um mês aí, e as coisas só vão piorando, né, Rodrigo? Que a gente tenta deixar uns programas prontos para poder se organizar, só que quantos mais programas prontos a gente tem, mais a gente procrastina, justamente porque a gente sabe que tem programas prontos. Inclusive, isso está acontecendo nesse exato momento da gravação desse episódio. Que a gente falou assim, Exatamente. já tem 5 dias que a gente está para gravar e falamos assim, tem um já pronto, tem um pronto, vai sair episódio, tem um pequenininho, a gente já Exatamente. gravou, relaxa, tá tranquilo. E a gente nunca consegue ter uma ordenação. Ontem a gente, com tudo programado para gravar, me ofereceram uma substituição para ganhar um troquinho extra. Aí eu falei, vou adiar, né? Vai mais um dia, não vai fazer diferença, tem um pronto já. Então é assim que funciona o procrastinador. E vocês aí de casa devem também estar ouvindo podcast para procrastinar, fazendo outras coisas para procrastinar, porque a gente sabe que é um negócio que acomete muitas pessoas. E qual é o problema? Na verdade, os problemas. O primeiro problema é o sentimento de culpa. Esse daí tá acabando comigo também. Eu tô aqui, tô fazendo roteiro de Kantzinho, e o Kantzinho tá aqui do meu lado, coitado. Largado, tem dias que eu não pego nele. E eu poderia pegar ontem, eu desabei no sofá ali, dormi um sono maravilhoso à tarde, que não era absolutamente necessário, Uhum. mas é isso. Você tem o sentimento de culpa por um lado, e por outro, você acaba prejudicando você aproveitar os momentos de descanso e os momentos de trabalho, porque você vai estar sempre atolado, tendo que correr atrás do que você procrastinou nos dias e semanas anteriores, né? E isso é danoso também, porque ele pode também não entregar as coisas, né? Deixar de entregar as pessoas ficarem, nossa, mas o cara demora muito para entregar as paradas. Tem esse incômodo também. E isso é uma marca dessa vida de procrastinação. Mas por que o procrastinador faz isso, Rodrigo R. de Carvalho? Por que ele enrola? Então, eu enrolo porque eu preciso estar com não é a minha razão, precisa encontrar com o meu desejo para eu fazer alguma coisa. Então, eu preciso estar desejando fazer o roteiro do Kant para eu fazer o roteiro do Kant. Mesmo que eu saiba que racionalmente era melhor eu fazer um pouquinho por dia para manter o prazo. Então, eu particularmente eu procrastino dessa maneira. Eu fico esperando, aguardando ansiosamente o encontro, né, schilleriano de desejo e razão, de inclinação e razão. E às vezes ele não acontece no prazo necessário. E isso é essencial, Rodrigo. O procrastinador, ele não só zumbifica, ele não deixa de existir, ele não deixa de fazer coisas. Ele faz várias coisas, só que ele faz coisas que eles não tem que fazer. Ele faz coisas para evitar fazer a outra coisa que é mais importante. Eu, por exemplo, estava aqui, teve provas bimestrais agora, em vez de corrigir elas, eu fui lá e fiquei jogando Crusader Kings 3. Fiquei lá salvando o Império Bizantino da invasão dos turcos seljúcidas. Para quê? Só para evitar fazer o que era mais importante, terminar de corrigir as provas para poder devolver e aplacar a ansiedade dos meus alunos, estão lá desesperados querendo saber se eles foram bem ou não na prova de filosofia. Então, procrastinar não é não fazer, é fazer outra coisa para evitar fazer o que você tem que fazer ou o que é importante ser feito. Então, se você pensar mais amplamente, o procrastinador ele é extremamente produtivo. Ele só não é produtivo com o que ele teoricamente marcou para ser produtivo. Exatamente. Sim. Então, se você olhar, por exemplo, o caso do Rodrigo, o Rodrigo faz várias coisas. O Rodrigo dá aula, o Rodrigo prepara atividade no formulário, o Rodrigo corrige as questões abertas, bonitinho, em vez de fazer uma prova toda fechada para ser mais rápido. O Rodrigo passeia com o Quixote várias vezes no dia. O Rodrigo lava a louça, arruma a casa. O Rodrigo tem o Não Precisa Copiar. O Rodrigo lê 20 páginas de um livro e fala que está lendo o livro tal. O Rodrigo é extremamente produtivo. Outras pessoas de fora, sem ser o Rodrigo, que tem esse drama, essa culpa católica de ser um procrastinador, elas olham pro Rodrigo e falam, caramba, o Rodrigo é um cara muito produtivo. Como é que ele consegue ter 30 aulas aqui na Normal? Como é que ele consegue ser coordenador da noite, ter um podcast de filosofia e ainda tá casado e não sei o que lá, PIBID também. Então, do olhar de fora, a gente vê que o procrastinador é, de certa forma, produtivo também. Ele só não segue esse padrão, que é o padrão aí desse outro grupo de pessoas. Então, o que nós estamos querendo dizer com tudo isso? Apesar de parecer ruim procrastinar,
ele não é necessariamente ruim, porque você não é uma pessoa que não está fazendo nada, você está fazendo um monte de coisa, você está sendo produtivo, mas produtivo, digamos assim, da maneira errada. Então, e se fosse possível organizar o procrastinador ou, de alguma maneira, racionalizar a procrastinação para ela ser feita da maneira certa? Será que isso ia ser útil? Vocês conhecem o John Perry do nosso programa sobre identidade pessoal e ele escreveu esse textinho aqui, ó. A gente vai fazer uma citação para vocês. Quero escrever esse ensaio há meses. Por que finalmente estou fazendo isso? Finalmente encontrei algum tempo livre? Errado. Tenho trabalhos para corrigir, pedidos de livro para fazer, uma proposta do National Science Foundation para fazer avaliação e vários rascunhos de dissertação para ler. Então ele não encontrou tempo, ele já estava cheio de coisas para fazer, coisas da vida de professor e pesquisador dele. Estou trabalhando nesse ensaio como uma forma de não fazer todas aquelas outras coisas. Essa é a essência do que eu chamo de procrastinação estruturada. Uma incrível estratégia descoberta por mim que converte procrastinadores, como eu e vocês, em seres humanos eficientes, respeitados e admirados por tudo que realizam e pelo bom uso que fazem dos seus tempos. E foi essencial para mim, que eu estava lá procrastinando e aí de repente, pá, soltei vários roteiros, estou editando coisa, tá uma loucura. Essencial. Então, é aí que entra esse livrinho aí, mais um livrinho do John Perry, que está aí virando sócio. Tô viciado. Viciado no John Perry, para trazer essa discussão sobre o conceito de procrastinação estruturada, que ele vai colocar em discussão na nossa sociedade, que discute tanto produtividade, né? Exatamente. Não só a produtividade que a sociedade cobra, mas também a forma como nós nos vemos. Isso que eu acho interessante dessa questão, né? Parece que procrastinação é um ramo, uma coisa que deveria ser estudada pela psicologia, mas não necessariamente, porque o conceito que o John Perry vai colocar em questão aqui é um trabalho do filósofo, né? Questionar o conceito e investigar se a gente não está focando num lado e negligenciando o outro ao olhar para esse conceito. E aí, com isso, ele vai oferecer uma ferramenta, né, de compreensão da realidade, desse novo conceito, mas também uma ferramenta de você virar o jogo, né, da procrastinação. Então, acho que a grande questão aqui é você se conhecer, descobrir se você é um procrastinador, né? Primeiro ponto. Tá? Se bem que todo mundo que é um procrastinador sabe que isso é uma coisa meio autoevidente. Exato. Mas uma vez que você se reconhece dessa maneira, você agora pode colocar em efetividade uma ferramenta para se organizar melhor. Esse que acabou de falar aí é Rodrigo R. de Carvalho. Eu sou Pedro Cortá, somos dois procrastinadores e está começando mais um Não Precisa Copiar sobre o conceito de procrastinação estruturada. Não há nada de errado com você ser canhoto. Qual que é o grande problema? É que o mundo é meio que organizado para os destros, tendo em vista que a maioria é destra. Então, isso pode ser, de alguma maneira, uma desvantagem em certas situações. Pensa, por exemplo, nas cadeiras, que é o exemplo de 9 a cada 10 professores de filosofia. Essas carteiras que tem em faculdade, que tem em escola, elas têm uma mesinha para você escrever, apoiar o caderno ali, o tablet hoje em dia, apoiar o braço. Só que todas essas carteiras têm a mesinha do lado direito, né? Que elas foram feitas para pessoas destras. E aí qual que é o problema? O canhoto, coitado, senta nessa mesinha feita para o destro e tem que ficar com o seu braço pendurado no ar, escrevendo todo torto, todo desconfortável, porque aquela cadeira não foi feita pensando na diversidade de que existem pessoas destras, mas também existem pessoas canhotas. Então, por causa disso, Perry vai colocar que o canhoto é como se fosse um deficiente situacional, ou seja, em situações que foram pensadas, colocadas para pessoas destras, o canhoto ele tem uma desvantagem real. E o nosso mundo foi feito para pessoas organizadas, né? Essa é a grande analogia aqui que o Pedro está trazendo. Então, exatamente. As pessoas que não são organizadas, que não cumprem prazos, que não são produtivas, elas são... Que não têm planejamentos, elas são tratadas como vagabundos, preguiçosos e procrastinadores, né? Exatamente. Mas mesmo que nós aqui, eu e Rodrigo, e você que está ouvindo aí, sejamos vagabundos, procrastinadores safados, segundo essas pessoas organizadas, os verdadeiros donos do mundo hoje, se vocês notarem,
Eu e Rodrigo somos professores concursados do Estado, você provavelmente tem algum emprego, nós temos também esses projetos, nós estudamos, então ser vagabundo talvez não seja tão ruim como os organizados, e a propaganda dos organizados faz você acreditar. E porque para tudo isso acontecer, nós desorganizados, nós vagabundos, temos que ter um tipo de organização. Mas essa organização que nós usamos não é a mesma deles. Esse que é o problema. Como o mundo foi feito por eles, para ser pensado como eles veem as coisas, isso significa que a forma que nós vemos as coisas não é levada em consideração. E aí está colocado, então, né, os dois conceitos do Perry. Então você tem, de um lado, o pessoal da organização vertical, que são aí nossos inimigos, nossos arquirrivais, Exato. os organizados clássicos, né? E nós, os coitados da organização horizontal, que são os procrastinadores, aqueles que não conseguem, né, determinar que dia que vai fazer qual coisa, qual vai ser o primeiro, qual vai ser o segundo, em que momento do seu dia. Sabe a agenda? A gente não consegue ter agenda. Esse é o grande problema. Se você tem uma agenda, se você segue sua agenda, você é um vertical. Então esse daí é o critério para você estabelecer o que você é. Agora, se você tem uma agenda, tenta ter e não cumpre ela, você é um horizontal. Ter agenda não é o suficiente, porque muitos de nós, escravizados pela forma dos verticais de pensar, nós temos agendas e mantemos aquele caderninho vazio. Aí às vezes a gente vai lá e rabisca alguma coisa e fecha ele. Exatamente. E segundo o Perry, a maioria esmagadora dos procrastinadores são também organizadores horizontais, mas eles não se veem assim. E é por isso que eles carregam a culpa que o Rodrigo falou. O nosso programa aqui é para tentar reverter isso. Vamos entender o que é essa organização horizontal e usar isso a nosso favor. E aí nós vamos deixar de ser procrastinadores, simplesmente, para nos tornarmos procrastinadores estruturados. E assim como o mundo foi criado para os destros e os canhotos têm essa desvantagem, nós, os organizados horizontais, os procrastinadores, que ainda não estão estruturados, também levamos uma desvantagem frente aos organizados, aos verticais. A ideia de organização vertical, ela vem daqueles armários de arquivamento, aqueles armários compridos, assim, de pé. Esses armários aí que vão desaparecer, né? Porque a gente está migrando do papel para o virtual, mas no virtual nós temos também essa ideia de pastas organizadoras, né? Exato. As pastas tudo de vez em quando, eu tenho uma recaída não, uma pressão vertical, e aí eu pego meu downloads, abro aquela zona do downloads e vou lá botando as pastinhas, criando pasta de livros baixados, pasta de, né, MP3 música, pasta de imagem. E aí eu tento dar aquela ordem para daqui a 10 minutos tá tudo descacetado de novo. Essa é a diferença. Esses armários ainda existem, né, em secretaria de escola, a gente vê lá, mas no virtual essa diferença existe, que é isso daí. Aquele download, aquele desktop loucura e as pastinhas diferenciando cada coisa. E a principal diferença é que os verticais, eles têm a capacidade inata de usar essas coisas e seus equivalentes do mundo digital ou de qualquer realidade que eles estejam envolvidos. Eles conseguem, eles se sentem confortáveis, eles são como um peixe na água usando esse tipo de coisa. Vou dar um exemplo para vocês. A Pamela estava terminando o mestrado, né, vai defender agora mês que vem o outro não, em agosto. E cada dia da semana dela, cada hora dela já está determinado o que ela precisa fazer para entregar no prazo. Então ela tem lá a atividade de hoje, qual é, a atividade de amanhã, qual é. Quando a gente vai gravar, eu falo, amor, tem como deslocar a atividade das 14 horas para outro cômodo da casa? Aí ela vai lá no Excel dela, mostra, muda, e aí a gente consegue gravar. Então é disso que a gente está falando. Enquanto a gente Rodrigão, posso adiar para 3h30? Nem sei o que eu ia fazer 3h30, só sei que eu tenho que ver, confirmar com a Pamela se posso, se ela vai ocupar o escritório ou não. O Excel dela comporta. Fora isso, da minha parte. O Pedro larga a gravação no momento porque chegou alguém com sorvete na casa dele. É disso que a gente está falando. Exatamente. E aí, essas pessoas, como é que elas funcionam? Elas pegam, assim, as coisinhas que elas usam, elas colocam nas pastinhas. E aí, eu vou usar esse celular daqui a 1 hora. Eu coloco aqui nessa pasta. Eu vou usar essa caneta daqui a 10 dias. Aí eu coloco na outra pasta. Terminei esse capítulo aqui, agora eu vou trabalhar nesse daqui. Aí ela fecha tudo, guarda. Isso é que eles fazem. Eles conseguem usar esses armazenamentos. Eles conseguem voltar naquela pasta. Enquanto os horizontais não trabalham assim. Por exemplo, no nosso caso aqui na minha mesa tem um livro que eu comprei do Evolução da História do Liberalismo do Paim, que vai virar um episódio aí ou uma série, ainda não sei. Tem o Kant, coitado, que está soterrado por esse. Teoricamente o Kant deveria estar em cima. Que ele antes. Essa é a diferença.
Tem um monte de fio aqui desenrolado, eu tive que virar o computador para ele não aquecer, para poder editar. Então é disso que a gente está falando. E eu vou levantar daqui, vou embora para dar aula e ele vai ficar assim. Quando eu voltar, ele vai estar assim também. Exatamente. Enquanto o vertical guarda tudo bonitinho, deixa a mesa limpa e quando ele precisa ele volta lá nos armazenamentos, o horizontal deixa tudo espalhado, tudo ali aberto. Se não está no horizonte de possibilidade deles ali, não existe. Não existe, simples assim. É por isso que a gente é horizontal? Tem que estar no horizonte? Talvez. Poderíamos ser organizadores esparramados. É meio que você falou, né? Você citou as coisas esparramadas, as coisas me convidam a fazer, tendo em vista que elas estão ali onde o meu olho toca, né? Então, de alguma maneira, eu preciso que as coisas Igual o sejam Rei à Leão. vista, igual o Rei Leão, igual o Simba, né? O sol, tudo que o sol toca é o meu reino. Então, tudo que eu preciso fazer tem que estar onde o meu olho toca. Senão, eu falo para meus alunos, tem que mudar minha nota, professor. Beleza, manda um WhatsApp para mim, que eu vou deixar o WhatsApp lá com aquele negocinho vermelhinho, para eu lembrar em casa de mudar sua nota. Aí eu preciso abrir o WhatsApp e ver o vermelhinho lá, senão aquilo já sumiu da minha mente completamente, porque não está no meu horizonte. O sol não está batendo nessa informação. Exatamente. Então, veja só, não é que nós sejamos distraídos, ouvinte, não é que a gente não se lembre, não tenhamos memória. Nossa memória é muito boa, nossa atenção para fazer certas coisas é muito boa. É que é diferente. Nós não temos a capacidade inata de usar esse armazenamento vertical. Então, quando a coisa some do nosso horizonte, quando a coisa não chama a gente, ela deixa de existir real e oficial. Ela desaparece, acabou. A gente não procura por ela. Eu não consigo nem pensar esse pensamento sobre essa coisa. Eu tenho aqui um negócio de uns projetos inacabados que ele fica aqui na minha mesa. E aí, de repente, eu vejo, lembro e continuo. Porque fora isso, não existe. Isso que você falou é muito interessante, porque eu brinco, tem até umas métodos de psicologia que tem a ver com isso, que quando você tem um problema, tem alguma coisa para fazer e essa coisa tá te deixando ansiosa, você deveria escrever num papel, que aí você tira ela da sua mente e bota ela em algum lugar. Sim. Então, e isso funciona, assim, isso é muito natural para mim, assim. Se os meus problemas, se eu posso resolvê-los, eles me ocupam. Se eu não posso resolvê-los, eles desaparecem da minha mente. Então, assim, eu tenho uma capacidade muito grande de um problema que não está no meu campo de visão não me incomoda. Então, assim, essa questão do ansioso, né, que o problema está sempre presente, ela não acontece comigo, justamente por essa característica de ter que estar ali a todo momento, senão deixa de existir. Ou seja, imagina que a vida é uma grande caixa de e-mail, Rodrigo. Nós, organizadores horizontais, a gente entra no e-mail e resolve o que está na caixa de entrada. Se tiver uma pastinha, uma abinha ali no canto, urgente, relacionamento, contas, doutorado, não sei o que tem ali. Não faz sentido para mim. Até vir alguém na caixa de entrada e falar assim, você tem que pagar a conta de luz, aí você lembra de entrar lá. Então, o que seria um arquivamento para um horizontal, né? Para um organizador horizontal, para um procrastinador que está querendo se estruturar? Significa duas coisas. A primeira coisa é ele tirar do campo de visão as coisas que ele não planeja mais olhar. Então, um projeto, eu acabei aqui de editar o episódio sobre o amor, e aí eu já excluí ele, já acabou, sumiu, desapareceu do meu computador, porque eu não pretendo mais nunca olhar esse projeto, abrir esse projeto, se eu precisar, eu baixo lá do YouTube de novo. E a segunda coisa é você guardar aquelas coisas, né, que não é como o episódio do amor, que eu ficaria sem graça de apagar, né? Então, por exemplo, dá um exemplo aí, Pedro, para nós. Então, é muito comum para nós que somos da filosofia que a gente receba o convite para ler alguma coisa. Então imagina que o Fred, que agora fala de política, o cara descolado, mas antigamente estudava Platão e Popper. Então imagina que o Fred te manda um capítulo de 50 páginas sobre o conceito de falseabilidade e aí ele te pede para dar uma lida. Aí você pega esse PDF que ele te mandou, aí você coloca numa pastinha assim, ó, leituras importantes. Leituras importantes, já coloca assim. Leituras importantes da festa de julho. Aí você coloca lá dentro e deixa ali. Aí o que acontece? Se o Fred te encontrar, a gente encontra sempre com o Fred, toma um café com o Fred, às vezes eu vejo ele além dos vídeos do YouTube. Se eu encontrar com o Fred e ele perguntar do capítulo, eu não vou poder mentir, né? Falar, paguei e joguei fora. Seria muito insensível. Eu posso mentir para mim mesmo e para ele falar assim, não, eu vou ler, as férias de julho vem aí e ele tá lá nas leituras importantes que eu vou fazer nesse período. Então é mais ou menos assim. E só para lembrar, a gente tem a intenção de ler. A gente não acredita em nós mesmos que nós vamos conseguir, mas a intenção a gente tem.
Exatamente. Então você fala, tá lá na minha pasta de leituras e a vida segue normalmente, certo? Sem estresse. Esse é o jeito que o horizontal usa um arquivamento. E aí, então, tá classificado, né? Qual que é o problema? Então, os verticais olham pra gente e falam: que povo louco, desorganizado, como é que você vive assim? A Pamela às vezes fala isso pra mim. Como que você vive desse jeito? Não consigo entender como é que você consegue fazer qualquer É coisa. só você É colocar só se tudo organizar. num Isso. É planejamento. só você fazer uma. Ela já fez agenda pra mim algumas vezes, coitada. Agora ela já desistiu. 8 anos, né? Tentando, ela já desistiu. Mas é do mesmo jeito que a gente olha, a gente destro pro canhoto, todo torto escrevendo. Então, a gente olha e fala: que esquisito, como é que é tão mais fácil escrever do nosso jeito? Por que ele escreve desse jeito? Exatamente. Se você achasse que ele é descoordenado por estar escrevendo naquela mesa, não faria sentido nenhum. Não é que ele é descoordenado, é que a mesa não foi feita para ele. Então, nós estamos numa desvantagem situacional. Tá tudo certo. Então, em síntese, nós já sabem qual é o problema. Nós, horizontais, estamos em desvantagem. Os organizados, verticais, acham que a gente está, na verdade, não se esforça o suficiente. É o clássico, né? Liberal não se esforçou o suficiente. E o que sobra para a gente? É perverter um pouco essa lógica dos arquivos. Então, a gente precisa atingir essa lógica dos arquivos, essa lógica das cadeiras do destro e do canhoto, para daí, então, a gente descobrir qual a forma de organização é adaptada ou é perfeita para os horizontais. Aí a gente produz um método de como atuar e se livra, então, da culpa e se livra também da falta de produtividade, porque aí você consegue se colocar como uma pessoa eficiente. E se reconhecer, né, como produtivo. Exatamente. Rodrigo R. de Carvalho, John Perry acaba de chegar no Brasil e ele tem agora um conceito novo, procrastinação estruturada. Ele quer lançar uma linha de roupas, uma linha de canecas, uma linha de bonés para as pessoas que se identificam com esse conceito e querem usá-lo em seu corpo. E aí ele quer proteger essa marca para ninguém roubar dele. Por exemplo, a gente não precisa copiar, poderia roubar dele, já que não imagino que esteja registrado, temos que ligar para o pessoal do Sabiá. Como ele pode se proteger, Rodrigo? É interessante, né? Realmente formar um grupo, né? Uma identidade dos procrastinadores estruturados. Isso aí é uma ideia muito boa. A gente deveria realmente ver se essa marca está registrada ou não. Nós vamos procurar, nós vamos fazer isso, inclusive. Nós já temos o principal, né, Rodrigo? Nós temos um inimigo. Então, esse é o essencial para você. Então, vamos entrar em contato aí com o Sabiá Registro de Marcas. E é bom que a gente já tem um desconto do nosso próprio cupom, né? NPC10. E vamos entrar em contato aí para poder registrar a marca do John Perry, roubar a marca do John Perry. No caso, roubar não, porque ele não registrou. E quem não registra não é dono. É isso clássico, aí. Né? Então, se você também tem uma boa ideia ou quer roubar uma boa ideia que não foi registrada, procure o Sabiá Registro de Marcas, NPC 10, ganhe 10% de desconto. Será que o compliance do Sabiá vai aprovar essa propaganda se você quer roubar a marca de alguém? Mas roubar não classifica roubo porque o cara não registrou. É verdade. O Sabiá vai olhar e vai falar: não tem registro, tá dentro da lei. Também é um gringo safado. Qualquer roubo dentro da lei, o advogado apoia. É isso aí. O advogado só não apoia roubo fora da lei. É isso aí. O mundo é meio que dividido entre organizados e desorganizados. Os organizados são a grande virtude e os desorganizados são os vagabundos, os procrastinadores. Mas o que nós vimos no vídeo é que, na verdade, isso está errado, isso está equivocado. O que existem são organizados horizontais e organizados verticais. E esses organizados horizontais, como eles são criados num mundo feito pelos organizadores verticais, eles estão em uma desvantagem. E por causa disso, eles carregam uma culpa ao se sentirem procrastinadores. Uma procrastinação que nesse mundo vertical é considerada patológica, ou seja, uma doença, um problema. Se essa procrastinação é a característica principal desses chamados organizadores horizontais, então a procrastinação estruturada seria uma maneira, uma forma, uma metodologia de eu moldar esse fato ao meu favor. Então, tendo em vista que eu tenho essa característica, como que eu poderia me organizar de maneira a se aproveitar dela?
A gente já sabe que a organização estilo vertical não funciona para nós, procrastinadores. Então, que organização funciona? Ou na sua mente, ou está escrito literalmente em algum lugar, existe uma lista de coisas que você quer realizar. E essa lista, goste ou não, ela está ordenada por importância. No entanto, muitas das vezes você pode usar um outro critério que não é o critério da urgência ou da importância para fazer o top da sua lista, para organizar a sua lista. Como, por exemplo, o critério do prazer. Organizar segundo as coisas que vão te dar mais prazer de serem executadas. Exatamente, é assim que a mente do procrastinador funciona. Ele vive dividido, porque ele tem lá no topo as tarefas importantes, só que ele prefere fazer as que estão embaixo, que não são urgentes ou não são importantes. Ele vê lá no topo as tarefas importantes, urgentes, mas ele ignora elas para fazer essas aqui embaixo, que têm sua importância, mas tem como principal critério o fato de que elas são interessantes, prazerosas e, mais importante de tudo, elas evitam que ele faça aquelas lá de cima. E um conselho muito comum, né, que a Pampam me dá, ela sendo uma vertical, por que você não tira essas coisas da sua lista e fica só com o básico, com o que é mais urgente, com o que é mais vital e necessário? Se você minimizar essa lista, você vai conseguir não procrastinar e executar ela, coitada, tadinha. E por quê, querida audiência? Porque essa recomendação de limpar a lista de tarefas, deixar lá 2, 3 coisas assim só para você focar, é completamente contrária à natureza do procrastinador, do organizador horizontal. Porque fazendo assim, seguindo o conselho do vertical, ele destrói dentro dele a principal ferramenta de motivação que ele tem para fazer qualquer coisa, que é procrastinar coisas mais importantes. E aí, o que vai acontecer? O que acontece, né? Quando faço isso e vazio minha lista e deixo o essencial, aí eu não tenho motivo nenhum para tocar nessa lista. Eu quero desaparecer dessa lista, não quero fazer essa lista. Por quê? Porque só tem as coisas ali que não me dão tesão nenhum de fazer. Só as coisas importantes. Fazer. E aí você não tem nada embaixo para procrastinar fazendo, ou seja, você não faz nada. Você não faz nem o que é importante, nem nenhuma outra coisa. Não faz nada não, porque eu relaxo vendo filme de ação. Não precisa prestar atenção. Isso é isso que eu faço quando isso acontece. Ou seja, vira um zumbi na frente de qualquer outra coisa, porque a sua lista só tem coisas muito importantes. Por causa disso, o procrastinador estruturado, ele não pode seguir nesse caminho. Ele precisa ter 2 listas de tarefas. Uma lista é das suas prioridades a longo prazo, uma lista das coisas importantes, das grandes realizações que ele quer ter na vida, e outra lista das coisas de hoje, do agora, as tarefas diárias. Essa lista de prioridades de longo prazo, ela vai me ocupar por um tempo maior, né, mais extenso. Então, ela tem um peso psicológico no procrastinador maior. Enquanto as listas de tarefas diárias, elas tendem a ser mais tranquilas. Então, por exemplo, eu instituí para mim ler 30 páginas por dia no mínimo. Então, de qualquer maneira, em qualquer horário do dia, qualquer momento que o sentimento, o desejo vier, eu executo essa tarefa. E aí é uma tarefa prazerosa, não é uma obrigação forte como acabar o livro até o dia tal, então eu consigo realizar ela tranquilamente. Exatamente. Então uma tarefa de vida toda igual aprender mandarim, que ia significar que eu teria que estudar a gramática do chinês, ela vai colocar em xeque outras tarefas e vou acabar realizando elas. Então, por exemplo, uma forma de eu não ter que sentar para estudar a gramática de mandarim, ou então pegar ali meu livro aprendendo grego e revisar o grego que eu já estou esquecendo, é eu pegar e lançar umas turminhas no DED. Tá chegando o fim do bimestre, e aí eu vou lá, vou lançar umas turminhas, estresse zero, lançar turminha no DED, só que se eu não tiver algo mais importante para fazer em cima do DED, eu não faço isso também, enrolo até o fim do prazo. Então a ideia aqui é qual? A sua lista diária, ela vai ter um monte de atividadezinhas para você, toda vez que quiser procrastinar uma outra atividade longa, você preencher com ela. Então, na verdade, você vai ficar extremamente produtivo nesse aspecto, porque você vai cumprir várias das tarefazinhas que você colocou lá na sua lista, que se o vertical bater o olho nela, ele infarta e cai durinho. Exatamente. Tão longa que ela é. Exatamente. O que para o vertical seria uma fonte de ansiedade, aquela lista gigante, para você é uma fonte de escape, que sempre que você quiser, você pode desviar. E aí essa lista vai ter graus diferentes, né, dependendo da sua forma de fazer as coisas. Mas você pode colocar nela coisas ridiculamente
simples, como, por exemplo, a tarefa desligar o alarme do celular quando você acorda. Pode colocar essa tarefa se você quiser. Por que não? Você pode colocar a tarefa passar um café, algo que você já faria, porque você está com sono, quer tomar um café. Você coloca lá também. Por que não? Imagina só que delícia que é quando você chega ali, passou 2 horas que você está acordado, você já foi lá e já ticou, já riscou 5, 6 itens da sua lista. Você sente que você está sendo produtivo. Esse é o objetivo desse tipo de organização. Tentei fazer isso no virtual, mas rabiscar assim, ó, é muito mais gostoso. E essa sensação de que você está realizando coisas, ela tira de você essa culpa de não estar estudando gramática do chinês para aprender chinês. Em vez de você lidar com a tarefa mais violenta, mais importante, por exemplo, eu tenho que fazer um projeto de doutorado. Eu preciso fazer o doutorado, quero fazer ano que vem, mas eu não consigo sentar ali e pensar o que vai ser, escrever. Então é uma tarefa muito grande, muito gigantesca. Então o que eu fiz? O que eu posso fazer? Crio uma pastinha, né, a clássica pastinha, e coloco lá 5, 6 artigos de temas possíveis para o doutorado para ler devagarzinho, um por um. Que aí eu tô indo em direção à tarefona sem olhar para ela, sem me intimidar por ela. Luan, @Causax, comprou, né? Ele pagou por um roteiro sobre desobediência civil. Prometi para ele lá no Twitter. Se escrever um roteiro sobre desobediência civil, que é a do Thoreau, né? David Henry Thoreau, que é um pensador que eu não conheço muito. Eu li o livro uma vez, assim, uma leitura mais leve só, porque eu não estava estudando realmente para fazer um roteiro. Se fazer um roteiro sobre esse assunto pode soar extremamente intimidador, tão intimidador que poderia me travar. Então, por exemplo, vou terminar a gravação, eu tenho 2 horas até meu próximo compromisso. E aí eu não faço, porque não vou ter capacidade de escrever um roteiro porque não preciso copiar em 2 horas. Se isso é intimidador, sabe o que não é intimidador, Rodrigo? Se depois que eu acabar o programa, eu passar um cafezinho, sentar com um livro e ler 2 páginas. Eu consigo fazer isso em 2 horas, não consigo? E aí a grande questão, né? Aí você lê as 2 páginas, você fala, nossa, isso aqui tá bom. Vou continuar aqui um pouquinho mais, vou ler mais um pouquinho, tenho mais um tempinho. E aí, porque o sentimento, ele vem junto, Exato. Você consegue se tornar produtivo. Se era razoável eu virar pro Luan e falar assim, olha, não terminei o roteiro, né, porque eu não tive tempo, seria ridículo eu falar com alguém, inclusive comigo mesmo, eu não li 2 páginas, eu não consegui sentar, abrir um livro e ler 2 páginas. É ridículo, completamente ridículo. E quando você começa, você cria essa inércia que o Rodrigo citou. E a inércia é fundamental. A inércia aí, para quem faz muito tempo que não estuda física, essa é a ideia de que o movimento continua ou o repouso continua, né? Então é muito mais difícil você parar uma coisa em movimento ou iniciar o movimento de uma coisa parada do que você manter uma coisa em movimento ou manter uma coisa parada. Mas a sua lista de procrastinação estruturada, ela não precisa ter só as coisas que você precisa fazer, mas também pode incluir o que você não quer ou não precisa fazer. Uma das principais formas de procrastinação é quando você se nega a tomar consciência dos gatilhos da sua procrastinação. Você se nega até a pensar na tarefa que você tem que fazer. Então veja só, não é só que você não quer fazer a tarefa, você também se nega a pensar. Você se nega a pensar nela. Então você vai lá e fala assim, eu vou dar uma sentadinha aqui no sofá depois do almoço, ficar 5 minutinhos no feed do Twitter. E aí já era, meu irmão. Acabou. Eu vou abrir aqui um CTRzinho e jogar uma corridinha. Acabou. Já era. Aí eu jogo a corrida, sabe o que acontece? Aparece um chefão. Aí eu tenho que ganhar desse chefão aqui que tá topando TNT pra trás. Como é que eu vou fazer alguma coisa? Como é que eu vou pensar e no Kant se eu sei que tem um chefão que joga TNT? Como é que eu não vou vencer esse Então, olha só, o que você faz? Você, como um procrastinador, você se nega a reconhecer que essa sentadinha no sofá é uma armadilha. Você se nega a reconhecer que essa jogadinha de uma partida é uma armadilha. Então você ignora isso, faz os gatilhos e fica preso num ciclo de procrastinação. E é por isso que a gente tem que fazer o que você falou. Se o Rodrigo adicionar na lista dele as coisas que ele precisa evitar também, então junto com as tarefas ele colocar do lado, não jogar o Switch até tal hora. Então ele não pode tocar no Nintendo Switch dele. Não sentar no sofá e sentar no escritório. Isso vai fazer com que ele não consiga fingir que aquilo ali não é uma armadilha. Então ele vai terminar o trabalho dele, ele vai sentar lá na poltrona do escritório, ele não precisa começar a trabalhar.
Mas em vez de sentar no sofá, ele vai sentar na poltrona, vai ver os livros dele dali, vai ver a escrivaninha dele dali, e isso vai levar ele a trabalhar mais fácil do que ele sentar lá no sofá da sala, o Quixotinho deitar no colo dele, aí ele abrir o switchzinho e quando ele vê, já era. Ou então você abre lá, aí o Fred Crepe lançou vídeo novo e o Jones Manuel também lançou, aí fudeu. Aí você bota um depois do outro e já começa a entrar no ciclo Fred, Jones e acabou. Não faz mais nada. Eu coloquei na minha, adicionar os vídeos do Fred e do Jones a assistir mais tarde. Porque é desgraçado. Eu termino o almoço, aí eu quero ler alguma coisa, quero trabalhar, aí sai um vídeo, eu começo a ver quando eu vejo, tô há horas vendo vídeos. Aí você coloca essas coisas discriminadas lá na sua lista e pronto. Na hora que eu sentar para ver o vídeo do Fred, eu passei a manhã toda cumprindo minhas tarefinhas e lendo lá. Não assistir o vídeo do Fred até você terminar. Aí eu vou pular, salvar o vídeo do Fred e do Jones para mais tarde. Quando eu terminar meu expediente mental, aí eu baixo o vídeo e vou assistir, lavo uma louça, dou uma caminhada, faço o que for que eu queira fazer no final da tarde, mas eu cumpri o que eu queria cumprir. E então você tem que criar essa procrastinação estruturada, tentar fazer isso de noite para o dia seguinte. Então um dia antes, ali na noite, você já fala, amanhã eu não posso fazer isso, nesse turno, e eu tenho para fazer várias opções. Essa e essa. O que eu vou ter vontade de fazer, em que momento? Não faço ideia. Isso a gente vai descobrir amanhã. Mas eu já tenho aqui o plano, a estrutura da procrastinação preparada. Porque se você deixar o seu eu do futuro decidir, ele vai decidir com sono, com preguiça, com vontade de sentar no sofá e jogar um switchzinho, e ele vai decidir o quê? Procrastinar. Se você deixar o seu eu do passado decidir, ele vai estar projetando para um futuro tão distante, então ele não vai ter problema de tomar a escolha certa. Pedro, muito bonito essa teoria do John Perry. Mas e os prazos? Você não falou dos prazos ainda. Você falou aí, vai ser um sonho. Eu vou poder fazer a tarefa quando eu quiser, quando tiver tesão de fazer. Mas e os prazos? Como é que a gente faz se uma tarefa tá para vencer? Então, tô lá dando tique nas tarefas inúteis, nas tarefas prazerosas, nas tarefas menores. E lá no topo tem a tarefa. Que tipo de tarefa é esse? Tem que ser um tipo específico, porque senão a gente cai nesse problema. Em primeiro lugar, essa tarefa tem que ter um prazo claro, mas que não é bem assim, certo? Então, por exemplo, aqui na escola, Rodrigo, eles precisavam de 2 pregoeiros. Sabe o que é um pregoeiro? Sei, eu também tenho que fazer o curso. É o cara do Dole 1, Dole 2, Dole 3, ouvintes. Tem que fazer um curso de 20 horas para poder ser pregoeiro, porque a escola precisa fazer licitação. Nós somos professores da escola pública, então a gente tem que fazer licitação, e para fazer licitação você precisa de pregoeiro, e a escola tem que ter 2, que se um não tiver, o outro assume. E aí a gente tem que fazer esse curso. E o prazo desse curso, Rodrigo, que você tem que fazer era há 3 semanas atrás, certo? Uhum. Só que você fez o curso, Rodrigo? Não fiz o curso. Não fez o curso. E aí o que eles fizeram? Prorrogaram o prazo. Para daqui para frente. Aí umas semanas para frente aí. Ou seja, o curso tinha um prazo claríssimo. Toda hora que eu encontrava a ATB financeira da escola, ela falava, o curso de pregoeiro, já terminou o curso de pregoeiro? E o curso de pregoeiro? E eu lá, fazendo várias tarefas. O roteiro do Não Precisa Copiar, adiantando o meu capítulo da dissertação, lendo o livro. E aí? E o curso de pregoeiro? Não realizei. Aí chegou o prazo dele, jogou para frente. Então isso é uma habilidade útil dessas tarefas que tem que estar no topo. A segunda característica é, a tarefa ela tem que ser incrivelmente importante, ou pelo menos parecer ser incrivelmente importante, apesar de talvez não ser. Então o curso de pregoeiro continua sendo um excelente exemplo. Porque, Rodrigo, se não tiver um pregoeiro na escola, a gente não vai poder comprar arroz, frango para as criancinhas, e os nossos alunos vão passar fome, Rodrigo, não vão ter o que comer. Só que aí ninguém fez o curso de pregoeiro no estado de Minas inteiro. E aí o que aconteceu? As crianças morreram de fome? Não. Tiveram que mudar a resolução, prorrogou o prazo e foi liberada a licitação sem pregoeiro até não sei o que lá. Ou seja, é muito importante, as crianças vão passar fome, mas não é, né? Então é ótima para procrastinar, porque ela é importante, te dá aquele senso de, meu Deus, eu tenho que fazer aquilo lá mais. E por fim, outra coisa interessante que acontece, se você escolher as tarefas certas para colocar no topo, é que algumas tarefas desaparecem. Algumas tarefas simplesmente você não faz elas e elas deixam de existir ou elas se tornam irrelevantes.
E o curso de pregoeiro tem uma boa notícia para te contar, Rodrigo. É uma dessas tarefas. Por quê? O segundo prazo já venceu também e agora eles mudaram completamente a resolução. Não precisa mais de pregoeiro. A forma de fazer a licitação agora é outra. Fantástico. Ou seja... Então, eu entendi. Os verticais saíram correndo, fizeram o curso de pregoeiro e agora ficou inútil. Exatamente. Enquanto eu procrastinava para fazer esse vídeo, eu lembrei do curso de pregoeiro, entrei em contato com a ATB do financeiro e falei, quando que é o prazo do curso de pregoeiro, o segundo prazo? Aí ela falou, não precisa mais não, mudou a resolução e agora é outra coisa que vai ser feita. Ou seja... Excelente. É só você escolher a tarefa certa. Uma outra coisa pode acontecer também, né, Pedro? Algum vertical fica tão ansioso com a tarefa não feita que ele vai lá e faz na sua frente. Exato. Que é uma coisa boa também. Também é uma coisa excelente. E essa espera, ouvinte, entre o tempo que uma coisa acontece e a resolução lá do procrastinador, ela pode levar a descobertas extremamente úteis, porque novas coisas podem acontecer que podem tornar a sua vida mais interessante, mais eficiente, né, de realizar as tarefas. Então eu, por exemplo, tive um problema sério na época da pandemia para terminar meu mestrado, não consegui, entrei de novo no mestrado, e nesse tempo em que eu fui derrotado e agora retomei o projeto, uma das autoras mais importantes do estudo desse diálogo, Schleiermacher Maher e Platão, lançou um livro que é excelente e contribui muito para a minha pesquisa. É um livro assim que revolucionou completamente a minha pesquisa. Se eu não tivesse sido derrotado pela procrastinação aí, eu não teria conseguido botar as mãos nesse livro aí maravilhoso, não em tempo da dissertação de mestrado. Então, de certa forma, me atrapalhou, mas também contribuiu muito. E no limite, se nada disso ocorrer, a urgência geralmente é um elemento de grande potencial de obrigar o horizontal a fazer a tarefa. Então, é aquela vibe de você faz a tarefa só quando está no limite do prazo. Então, você se sente motivado justamente pelo fim do prazo. Então, em algumas tarefas, nas mais importantes, isso acontece com muita frequência, né? Fechar as notas, né, Pedro? Exatamente. Aí você faz aquele mutirão, 20 horas lançando atividade, lançando nota. E vai. Fechar o diário. Faltou a gente comentar que a procrastinação ela também tem uma raiz no perfeccionismo. Então tem uma relação entre a pessoa ser perfeccionista e ela procrastinar. Que relação é essa, Pedro Cortar? Olha que curioso, Rodrigo. O procrastinador ele não sente que ele é um perfeccionista. A gente olha pessoas igual a Pamela, igual o Léo, a gente acha que eles são perfeccionistas, porque eles estão sempre ali cuidadosos e tal. Só que nós, como nós nunca fizemos nada com perfeição, a gente entende que nós não somos perfeccionistas. Mas uma das principais causas de procrastinação é esse perfeccionismo tá lá no fundo da sua mente aí, ó, te atrapalhando a realizar as coisas. Aí essa daí você fez pra mim, né? Sabe que eu tô aqui no Kant, que fique lindo, perfeito. Exatamente. E aí não tô acabando o episódio, você mandou essa daí. Eu cuspo 3 roteiros a cada um roteiro do Rodrigo, mas em compensação, a audiência dos roteiros do Rodrigo é o triplo da minha, então ele tá bem. E aí qual que é o problema do perfeccionismo? A fantasia de alcançar essa perfeição impede a ação, ou pelo menos dificulta a ação, atrasa a ação, criando esse ciclo do adiamento. Então o roteiro nunca está bom, nunca pode ser gravado porque nunca está perfeito. Eu preciso ler mais um negocinho para adicionar, porque eu preciso achar o exemplo certo para explicar. Então esse ciclo do perfeccionismo atrasa e atrapalha a produtividade. Fantasias de perfeição são cenários hipotéticos imaginados, onde você se visualiza realizando uma tarefa num nível de excelência tão alto que supera todas as expectativas suas e dos outros. Lá no caso do mestrado lá que deu errado, Rodrigo, além da pandemia que contribuiu, as mortes e coisa e tal, uma coisa que me atrapalhou muito é que os outros ex-orientandos do meu orientador eram excelentes, entre eles o Luizão, nosso amigo, que o trabalho do cara é um negócio assim de gênio, e aí se comparando com o trabalho de uma pessoa assim, você fica travado, que você vê seu trabalho e você fala, meu Deus, eu sou um merda. Inclusive uma coisa que me ajudava, às vezes, era olhar os erros de ortografia do Fagner e a sua dissertação de merda, aí eu li a sua e a do Fagner e falava, não, eles conseguiram, só que o Luiz era tão excelente que era um trave muito grande.
É isso que é uma fantasia. Você tem que procurar a média. Você tá na média ou melhor que a média, tá ótimo. Então, assim, na média, tá de boa. O problema é Exato. quando você tem como critério o melhor e você quer ser quer se comparar a ele. Aí que o bicho pega, né? Então, essas fantasias elas são alimentadas por essa autocrítica severa demais, que acha que pode evitar qualquer falha ou qualquer imperfeição do seu trabalho, do seu texto, da sua atividade. E isso impede você de progredir. Ou seja, em vez de começar a tarefa, continuar a tarefa de maneira prática, vamos fazer, vamos realizar, ele começa a se perder nesse labirinto de pensamentos em como ele vai realizar ela de maneira perfeita. Então, para poder escrever sobre isso aqui, eu primeiro preciso estudar Spinoza, eu preciso estudar alemão, eu preciso fazer isso, fazer aquilo. E todo esse labirinto, paradoxalmente, enquanto você está pensando em como realizar ela de maneira perfeita, você é impedido por você mesmo de dar início, ou melhor dizendo, né, de concluir a tarefa que você quer. Então, ao tentar realizar ela com perfeição, você não realiza. E aí, voltando para o nosso ciclo, né, da perfeição do perfeccionismo, como é que ele funciona? É mais ou menos assim. Primeiro vem essa expectativa irrealista, né, do Pedro Cortade fazer um trabalho tão bom quanto o do Luiz. Impossível. E aí, a partir dessa fantasia de perfeição, o padrão é inatingível, porque só o Luiz faz um trabalho daquele. E aí, o medo de não alcançar o trabalho impossível de alcançar paralisa você. Aí esse medo de enfrentar críticas externas ou críticas internas mesmo, seu próprio pensamento lendo suas coisas ou as coisas que você está fazendo, impede que você comece ou continue a tarefa, e é nesse cenário que a procrastinação se infiltra. A procrastinação aí se torna uma forma de você evitar essa possível, né, hipotética dor emocional que você criou na sua cabeça, que está associada a esse fracasso. Só que, claro, como você está preso nesse labirinto de sentimentos conflituosos, você ignora que falhar também causará uma dor muito grande. E isso explica por que eu tô com vontade de ir ali pegar o, sei lá, o sexto livro que eu tô lendo ao mesmo tempo e não termino nenhum. Pelo fracasso de não terminar um livro. E aí, para não terminar um livro, eu vou lá e pego o próximo livro, porque aí pelo menos eu tenho um Tô prazerzinho, eu lendo. não tenho compromisso de terminar ele. Só quero bater o olho, passar o olho nele, e é isso aí. Então você evita as importantes justamente por causa dessa questão de se cobrar terminar é importante. Evita que você pense no fracasso. Então agora eu vou ter que voltar um passo para trás e ler o livro que o cachorro destruiu sobre os românticos. Aí agora eu vou voltar um passo para trás e vou ler sobre Spinoza. Então você tem a sensação que você está fazendo algo, mas você está, na verdade, indo para o caminho oposto, está indo para longe da realização da sua tarefa. E isso te dá essa ilusão de produtividade, tira sua culpa, mas uma hora a água bate na bunda, o prazo começa a apertar e a pressão começa a aumentar em cima de você. E aí, no desespero total, a pessoa entra em pânico, faz a tarefa de qualquer maneira, faz uma tarefa merda, e aí olha para a tarefa merda e corrobora a profecia autocumprida de que você não faz nada direito. Então, o ciclo da procrastinação se perpetua porque, de novo, você reforçou a ideia de que realmente não adianta você pegar para fazer porque não ia ficar bom o suficiente. Então, de alguma maneira, você está retroalimentando esse ciclo, esse pânico, essa ideia de perfeição inalcançável. Só que o que ajudou ela a realizar a tarefa não foi o prazo se apertando, mas o pensamento dela que mudou. Então a crença que você tinha que fazer algo perfeito, ela deu lugar a uma nova crença. Beleza, estourando o prazo, eu preciso entregar alguma coisa, eu preciso terminar isso daqui. Então olha só, mudou. Eu não preciso fazer isso daqui perfeito. Eu preciso fazer isso daqui. Ou seja, feito é melhor do que perfeito. Essa noção que entra na sua mente só lá nos últimos minutos, porque a água começa a bater na bunda, ela é libertadora. Porque agora você está solto. Você pode simplesmente fazer, porque você já não precisa mais ser perfeito. E aí, se você parar para pensar, se você tivesse tido essa perspectiva desde o início, você teria não só entregue no prazo, como ter feito com muito mais calma, tranquilidade, ter tido tempo de revisar, de aperfeiçoar, de dilapidar o seu trabalho, a sua atividade, para ela ficar aí sim muito mais perto daquele perfeito que você imaginou do que a merda que você está entregando agora, porque você fez tudo em cima da hora, porque você se achava muito burro para fazer. E próximo do perfeito não, Rodrigo, próximo do bom. Por quê? Porque o perfeito é impossível. O próprio Luiz, que nós aqui olhando de fora achamos um gênio nessa área da filosofia, ele olha para os trabalhos dele antigos e fala, nossa, aquilo lá é um lixo. Ele, se tivesse oportunidade, tempo infinito, ele revisaria os trabalhos infinitamente.
mais ele precisa entregar. Isso é mais importante do que essa revisão infinita. Se você ficar preso nessa revisão infinita, procurando a perfeição, você não vai ser diferente de um procrastinador. Então, Pedro, responde para a galera a pergunta que está aí latente nesse texto. Como que eu faço para reduzir, né, esse tumulto emocional e conseguir realizar minhas tarefas de maneira mais eficiente, evitando procrastinar e evitando essa pressão do perfeccionismo? A solução proposta pelo John Perry é uma coisa que ele chama de triagem de tarefas. O que é uma triagem, Rodrigo? Dá um exemplo aí para o ouvinte. Triagem é quando você chega lá na UPA para ser atendido, você passa lá na triagem da UPA e ela olha para você, você fala o que você está sentindo e ela vai categorizar você num dos 3 ou 4 níveis diferentes de urgência. E aí você vai ser tratado na velocidade e na condição de possibilidade da UPA, segundo essa urgência. Isso que é a triagem. Exatamente. Então a ideia do John Perry é você avaliar cada tarefa com base na urgência e a necessidade real que essa tarefa específica tem de ser perfeita ou próxima da perfeição. E aí você vai lá separar o seguinte, então, qual tarefa eu posso fazer meio que de qualquer maneira, por assim dizer, né? Eu não vou precisar ter um nível de concentração e de perfeição muito grande. Você vai selecionar essa, vai criar uma lista dessas tarefas, e as tarefas que não, essas aqui eu vou precisar me empenhar, eu vou precisar revisar, eu vou precisar de uma dedicação de tempo e de trabalho muito maior. Então a dissertação de mestrado, um relatório final de uma empresa, eles exigem um grau maior de perfeição do que um e-mail para o RH ou o trabalho que um aluno faz por semestre. Só que não são só tarefas distintas. Veja só, dentro de uma tarefa que exige um grau maior de perfeição, eu posso ter tarefas que exigem graus menores. Então, por exemplo, a primeira versão de um capítulo da dissertação, ela não precisa ser perfeita. E esse que é o erro que o perfeccionista, procrastinador comete. Ele pensa na perfeição que a dissertação pronta, depois de 2 anos, tem que ter, depois que ela foi qualificada, depois da defesa final, depois que você revisou o que os professores doutores avaliaram, ele pensa nessa perfeição aqui, no capítulo que ele está escrevendo a primeira versão. Não é assim. Esse capítulo aqui é uma tarefa que não exige perfeição. Por quê? Quem que é a única pessoa que vai ler esse capítulo? Você. Então você pode escrever de qualquer jeito e depois ir revisando. O que não pode chegar de qualquer jeito? A dissertação lá do final. Como a gente falou acima aqui um pouquinho, então você tem que no dia 1 da sua atividade já partir daquele pressuposto de que você terá quando o prazo apertar. Que é, olha, vou tentar fazer um trabalho honesto, adequado. Honesto. E honesto é a melhor palavra para isso, o trabalho honesto. E aí, se você tiver essa organização estruturada para fazer um trabalho honesto, eu garanto a você que o trabalho vai ficar mais que honesto. Porque você vai ter tempo de revisar, de aperfeiçoar. O trabalho fica honesto porque você só aceita ele ser honesto quando o prazo aperta. E esse trabalho adequado que o Rodrigo falou, muitas vezes, ele é mais do que o suficiente para você qualificar, para você terminar uma dissertação de mestrado, para você passar num concurso, para você ser promovido no seu trabalho, para você ser um excelente professor. E aí, esse outro lado da moeda, o perfeito que nunca vai se realizar, ele não serve para nada. Porque você não qualifica com ele, você não termina seu mestrado com ele, você não forma com ele, você não é promovido na empresa com ele. Então eu fiz uma pós-inha nesse meio tempo no segundo ciclo do mestrado, que eu fui com essa atitude. Achei excelente a pesquisa final da minha pós-inha de gestão pública? Não, mas ela terminou, né, Rodrigo? Ela está concluída. Sabe o que está faltando para eu poder pegar minha promoção? A UFMG deixar de ser procrastinadora e me enviar o meu diploma. Mas eu enviei o trabalho, ele não ficou lá grandes coisas, não recebeu nota 10, mas o trabalho está pronto, a pós foi concluída, vou ganhar minha promoçãozinha, e esse é o pensamento, que a perfeição, ela não acontece. O Estado aí é o Estado da procrastinação burocrática. Aí é outra questão. É o que o Estado pratica com a gente também o tempo todo. Então, por outro exemplo, quando eu faço meus textinhos aqui, eu tenho um problema sério nos meus textos, que é o quê? O Pedro falou que ele fica bom, a audiência gosta, mas assim, ele fica duro, ele fica um texto muito teórico. E aí, por que eu posso fazer um texto muito teórico? Porque eu sei que o Pedro vai balançar esses bracinhos dele e vai conseguir explicar as coisas mais difíceis de termos mais tranquilos. E eu não preciso me preocupar com isso, eu deixo meu texto ali duro, que o Pedro vai ler e vai ficar louco, balançando os bracinhos, você já viu que eles ficam balançando os bracinhos, e vai rolar um negócio mais didático. A ideia toda aqui do trabalho adequado é que nós somos mais capazes de ver que tá uma merda quando estiver feito do que de acertar de primeira. E isso é uma intuição que a gente esquece
quando a gente está fazendo essas tarefas que podem gerar procrastinação, quando a gente está focado nessa perfeição. Então, o Rodrigo vai focar nisso, mas eu vou ler. Se tiver uma merda, eu vou falar, sempre falo, isso aqui tá uma bosta. Vou reler aqui, vou reescrever, vou fazer. E essas tarefas todas, né? No trabalho a gente nunca tá sozinho, tem um colega de trabalho. No caso de pós-graduação, tem o orientador. Então sempre tem alguém para olhar, né? Um amigo que você pode mandar para essa pessoa. Você pode dar uma guardada, né? Terminar um capítulo, terminar um relatório, guardar numa gavetinha, esperar uns dias voltar. Porque nós, naturalmente, temos uma capacidade excepcional de criticar os outros ou a nós mesmos. Então use isso a seu favor. Faça uma cagada, faça uma diarreia mole e depois olhe para ela e fale, não, isso aqui tá errado, eu preciso melhorar aqui, melhorar aqui. Aproveitar esse parágrafo, tem que melhorar esse parágrafo. E aí qual que é o ponto aqui? É que você agir, você fazer, que é o que o Pedro tá falando, ela mesmo que seja imperfeita, mesmo que você olhe para ela e ache horrível, ela quebra o ciclo da procrastinação, porque a procrastinação é o ato de não fazer. Então uma vez que você começou, você criou a primeira, você inicia esse ciclo do progresso, né? De você, beleza, eu fiz, ficou horrível, então agora eu vou corrigir. E aí mais uma ação tá acontecendo. Pô, eu corrigi, melhorou um pouquinho. Eu podia adicionar aquela ideia que eu li naquele livro, aí mais um parágrafo surge. E por aí esse ciclo, né? A procrastinação, ela começa a enfrentar esse perfeccionismo e você começa a desenvolver, a estruturar essa procrastinação em direção a você executar a tarefa. Então, entendendo essa relação nociva entre perfeccionismo e procrastinação, você consegue usar a triagem, quebrar o ciclo e se tornar uma pessoa eficaz e que tem um desempenho satisfatório. Olha que palavra gostosa. Satisfatório, medíocre, nada de perfeição. Por quê? Porque feito é melhor do que perfeito. Rodrigão, você que não conhecia o conceito de procrastinação estruturada, você que por anos luta como eu para enfrentar os joguinhos, a deitadinha no sofá, o carinho no Quixote e que convive com uma verticalista que te oprime, te mandando arrumar uma agenda e um planejamento. Você não tinha lido esse livro, eu te disse para não ler. Eu te disse para aguardar que ia vir o roteiro e você ia conhecer essa nova forma de enxergar as coisas, esses novos métodos aqui no nosso programa. O que você me diz? Você está liberto da culpa? Você é agora um homem feliz e eficiente? Eu já era meio que liberto da culpa, né? Porque eu cago mesmo porque as pessoas pensam nesse aspecto. Mas eu achei a minha camisa para vestir. Igual você achou os liberais sociais e agora se sente um liberal orgulhoso. É igual a gente escutou o episódio do Johnny sobre o Getúlio, agora é um getulista orgulhoso. Agora eu sou um procrastinador orgulhoso, porque eu descobri que é só um jeito de ser, que é tão possível ser organizado quanto os verticais, só a metodologia que tem que ser diferente, e que eu posso ser uma pessoa produtiva mesmo tendo esse germe caótico que pode se tornar em um germe de produção e de criatividade. Então, nesse aspecto, foi maneiro, gostei. Bom. E você, né, Pedro Cortar? Me critica aí, que eu só quero falar de economia, que eu fico focado numa parada. Já é o segundo episódio do John Perry em menos de 2 meses. E eu vi aqui, ó, fui olhar o vídeo, né, o livro para comprar, e é lá, ó, autoajuda da Amazon, sessão de autoajuda. Tá de brincadeira um negócio desse. Não né? tô. A economia que é o problema de filosofia. Olha só, de fato, a autoajuda tem dessas coisas. Tem picareta, tem coach picareta, mas tem livros de autoajuda que não são nada além de pegar uma filosofia e reciclar. Por exemplo, minha ex, né, que já falamos aqui dela, que é apoiadora do Não Precisa Copiar. Aquela que não deve ser nomeada. Aquela que não deve ser nomeada. Exatamente. Ela me deu de aniversário certa vez o Sutil Arte de Ligar o Foda-se. E aí ela achou que eu não ia ler, que ela comprou 2 livros. Um ela botou em cima e o outro ela botou no fundo falso da caixa. Aí eu peguei e li, 2 dias fiquei lendo o livro, só de sacanagem, né? Porque, como você sabe, eu truco sempre. E, rapaz, era basicamente estoicismo, Rodrigo. O cara pegou várias citações de Epicuro, de Marco Aurélio, e a sutil arte de ligar o foda-se nada mais é do que aquela atitude estoica de indiferença diante das adversidades e coisas tal. Né? A famosa contentamento da autarqueia. Ele só botou uma capa laranja e um título chamativo para ele vender muito mais
do que qualquer coisa aí que a gente escrevesse com o título A Filosofia Estoica Colocada em Prática. Venderia. Então é uma coisa que acontece, sim. E aqui o caso do John Perry, ele é um filósofo, é, ele explorou aqui, né, essa pegada da filosofia antiga, que a filosofia antiga tinha essa questão de se colocar como um modo de vida também, e ele tentou usar as habilidades dele de filósofo, que estuda problemas teóricos, como, por exemplo, a identidade pessoal, e coisas assim. Ele tentou pegar essa habilidade dele de filósofo e estudar um conceito aí ligado a uma forma de viver. Então, realmente tem essa fronteira nebulosa aí. Resumindo, não precisa copiar, apoia a autoajuda que tem fundamento filosófico, que é a autoajuda que é só uma tradução de conceitos filosóficos para Exato. o povo brasileiro. E, inclusive, não precisa copiar, é mais ou menos isso também, né? Traduzir filosofia para o povo brasileiro. Então, de certa maneira, estamos aí fazendo essa tarefa também. A gente só não é picareta, tenta não ser. Não sei se a gente não é. Bota no comentário mas olha só, que a gente faz. Olha só, autoajuda tem coach picareta, mas a filosofia não tem picareta? A filosofia tem nazista, Rodrigo. Eu Rodrigo. dúvida agora se a gente é. Verdade. Não, a gente não é coach, mas tem nazista na filosofia, Rodrigo. Então, assim, como melhor a filosofia é nesse quesito membros da sua classe? Né? Eu não acho que há uma diferença tão grande. Qualquer reino humano, religião, filosofia, escritores de autoajuda, professores de escola pública, alunos, vai ter gente excelente, gente correta, gente picareta. Então é isso aí. Não se trata do grupo humano, se trata da raça humana como um todo, né? Só que qual que é o elemento aqui? É uma reflexão sobre a sociedade, porque ele falou que a sociedade é organizada para os verticais, e sobre o ser humano. Olha, é uma espécie de antropologia. O ser humano não é só organizado e aqueles que estão em erro são desorganizados. Não. Os seres humanos se dividem entre organizados verticalmente e horizontalmente. Então é uma forma de filosofia, sim, só que com uma linguagem mais leve, uma coisa mais ligada às demandas contemporâneas. Coloca nos comentários se você é um vertical ou um horizontal. Pra gente saber aí como é que a nossa audiência é, se a nossa audiência se parece com a gente, por isso que gosta da gente, porque é todo mundo horizontal, ou se tem muito vertical aí rolando, que a gente vai ter que pensar aí esse roteiro mais organizado aí para atingir os verticais também, caótico esse nosso roteiro que a gente faz. Pedro Cortá, além da indicação do livro, fala um pouquinho do livro, qual é, como é que é o nome? O livro chama-se A Arte da Procrastinação, o John Perry tem traduzido aí, tem na Amazon, um livrinho pequeno. Ele ganhou o prêmio Ig Nobel, né, de pesquisas irreverentes, então não é um prêmio tipo Nobel, não, é só uma zoeira mesmo, mas é uma pesquisa de zoeira que muitas pessoas, ao conhecerem essas ideias, esses conceitos, falaram, sim, eu sinto uma culpa, eu não quero sentir mais essa culpa, seguindo esses métodos eu consigo operar de maneira mais eficiente. Acho que é uma boa, John Perry. E eu não trouxe aqui essa questão, né, porque nós somos um podcast de filosofia, mas tem algumas pesquisas aí corroborando essas formas de enxergar as coisas. Mas não sei se muitas, não sei se sérias, mas que tem, né? Mas tem pesquisa para todo mundo também, igual jurisprudência no direito. Pedro Cortá, você não vai indicar a arte de ligar o foda-se que você comentou aí? Eu acho que cabe em você ser meio estoico, tem a ver com você se aceitar menos perfeito. Vou indicar as meditações do Marco Aurélio, que é um dos volumes da arte Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Vou indicar o Manual da Boa Vida, do Epiteto, que também é um desses. É muito sobre isso, sobre como a forma de enxergar as coisas e a sua atitude psicológica influencia mais no resultado que você vai ter e na sua percepção da sua própria qualidade de vida do que mudar qualquer coisa. Resumo, você não controla os ventos, mas você pode ajustar as velas do seu barco. Então, é uma boa indicação, sim. E a arte não é ruim, não. Pode ler, gente. Não cai os olhos se você ler um livrinho de autoajuda, não. Vai morrer por isso, não. Então foi isso. Curte, compartilha, fala mal, comenta. Valeu. Abraço.